Tudo começa com o nosso protagonista, com o mundo descobrindo um poder além do poder físico humano, né? Que é o poder da alma. E logo nesse nome foi dado de Eldia. O nosso protagonista desse manhwa é o Jinchunk, né? Jinchunk. Ele tem uma das Eldias mais fracas daquele mundo, né? Ele é um rank E ou rank F, né? Ele é um rank F. O que acontece? Mas na verdade ele não é um rank F, né? Aí é nos mostrado que quando ele era mais novo, né, ele descobriu que os pais dele morreram. Então ele foi morar com seus tios. Porém os seus tios o maltratava muito, entendeu? Batia nele e tudo mais, né? E toda vez que ele arrumava um animal de estimação e tudo mais, o seu tio, qualquer coisinha, qualquer errinho que ele arrumasse, o tio dele acabava descontando nos animais que ele tinha. E nele também. Então o que acontece? Tudo nos mostra com ele, com o animal lá dele, no animal de estimação. E o tio dele, por ele chegar um pouco mais tarde, alguns minutos mais tarde, o tio dele acabou batendo nele. E esse animal, por eventualmente o animal, né, foi defendê-lo. E o tio dele acabou batendo no animal também. Aí o tio dele espancando, a tia dele também espancando ele. E o tio dele acaba deixando escapar, devido a estar bêbado. Devido ao tio dele estar bêbado, ele acaba deixando escapar que ele matou os pais dele. Aí, além disso, a gente continua batendo no animal, né? O animal tentando defender ele, continua batendo no animal. O animal acaba morrendo. E ele acaba tendo um lúcido de ver na alma do animal. O animal vai lembrar ele. O que acontece? Naquele momento ele libertou um alter ego, né? E esse alter ego é a verdadeira Eldia, a verdadeira força que ele tem, que eles são chamados de Eldia, né? A verdadeira alma dele, que é uma alma de intenção assassina, que de rank E, que a alma dele é de rank F, vai para rank S, né? Que é a verdadeira alma dele. E é nos mostrado ele numa disputa escolar, né? E ele sofria muito, e tipo assim, na mente dele, ele não sabe que ele tem esse poder, né? Ele acha que o poder dele ainda é fraco, que ele é meio aquele fracote, né? Só que na verdade ele tem um poder mais forte de toda a escola dele, né? Então, e na escola é tratado como tipo assim, quanto maior o seu rank, mais poder você tem em cima dos outros, né? E como ele era o rank mais fraco, ele sofria bullying de todo mundo, né? E numa luta que ele tá tendo lá de evento escolar, ele acaba ativando a Eldia dele, né? Mas ele sabe que se ele tivesse a Eldia, ele não tem poder suficiente para controlar essa Eldia. Então ele tem medo de acabar matando as pessoas. Por isso que ele prefere sofrer com bullying do que ativar a Eldia dele, né? E um cara, ele acaba percebendo que a Eldia dele é uma intenção assassina brutal. Então esse cara vai tentar... Esse cara que ele acabou meio que quase derrotou, né? Só não derrotou porque impediram ele. Mas esse cara vai acabar ajudando ele a desenvolver essa Eldia dele, né? E outras personagens também vão aparecer na série e vão acabar ajudando ele a desenvolver, para que ele não, toda vez que ele ativasse essa Eldia, não acabar matando as pessoas, né? Se ele vai conseguir ou não é com você. O nome do nosso protagonista é Kim. O que acontece? Um belo dia andando na rua, né? Tranquilamente, e o Truxama resolveu levá-lo para o mundo Isekai, né? Quem nunca quer que o Truxama leve, né? Quem nunca crê, né? E ele foi pra esse mundo, e no começo ele ficou muito triste, porque, porra, mano, do nada ser atropelado e vai pro outro mundo é foda, né? Mas ele ficou triste, né? E ele ficou triste, acabou que ele descobriu uma sacerdotisa lá, e a sacerdotisa falou: olha, se a gente derrotar o Lorde Demônio, você tem uma chance de você voltar pro seu mundo, né? E nesse tempo que ele ficou lá, ele viu várias pessoas, amigos morrendo, ele viu muita morte, sabe? Isso acabou moldando ele, né? Só que ele acabou vendo a morte de uma das amigas dele, né? Que era o grupo do herói, né? Ele era o herói desse grupo. E ele acabou vendo essa amiga morrendo. E ele continuou vagando até que ele chegou no último boss, né? Que era o Lorde Demônio daquele mundo. E finalmente ele tinha chegado nesse boss e ele conseguiu derrotar esse Lorde Demônio. Assim que ele derrotou, né? Ele foi comemorar com todo mundo e acabou que a sacerdotisa que disse que ele podia voltar por outro mundo se ele derrotasse o Lorde Demônio, essa sacerdotisa cumpriu com a promessa dela. E ele voltou. Só que quando ele voltou, ele pensou que ele ia voltar como um herói, né? Só que ele acabou voltando. Quando ele voltou, ele percebeu que aconteceu uma das piores coisas que poderia ter acontecido, né? Em vez dele ser recompensado pelo tempo que ele ficou longe da família dele, ele perdeu tudo. Ele descobriu que a mãe dele foi atropelada, né? E o pai dele, por não estar junto com a mãe dele lá, né? Acabou cometendo suicídio. Então... E, tipo, toda a família dele acaba pesando em cima dele, porque o dinheiro vinha da família dele, né? Então a família, o irmão do pai dele, o resto lá,
Aí a família do pai dele dependia muito dele, né, do pai dele. E tipo, todo mundo ficou puto, porque acharam que ele só desapareceu mesmo, que ele, tipo assim, que ele deu um perdido, né? Ele ficou anos nesse mundo, no outro mundo, mas pro mundo normal, o mundo humano, parecia que ele tinha ficado só 8 semanas, 8 meses, né? E ele chega lá, todo mundo pensa que ele só tipo teve uma queda lá e meteu o pé, né? Só fugiu de casa, né? E resolveu voltar como se nada tivesse acontecido, mas na verdade ele estava no mundo Isekai. E o que aconteceu? Eles jogam toda a culpa em cima dele, né? Os amigos dele abandonaram ele, a família dele só o maltratou porque como o pai dele morreu, o irmão do pai dele ficou puto porque o pai dele que sustentava o irmão dele, então que sustentava o irmão, né? Aí aí bateram nele e tudo mais e ele ficou triste porque ele foi pro outro mundo, achou que ele ia voltar como herói, mas ele perdeu a mãe dele, ele perdeu o pai dele, perdeu todos os amigos dele, perdeu todo mundo. Aí como é que ele fica mais puto ainda, né? Ele tá todo triste e tal, ele tá sem dinheiro, sem nada, e um maluco esbarra nele. Aí quando esse maluco esbarra nele, ele tá acabado, né? E esse maluco vai pra cima dele e tal, e ele acaba pegando e matando esse maluco. E agora ele vai causar um mundo de terror no mundo humano, né? Porque ele foi um herói no mundo humano, agora ele foi um herói no mundo de Sekai, e agora ele vai ser um vilão no mundo humano, né? E a história gira em torno dele, né? Que é um cara que se fudeu no mundo de Sekai e voltou pro mundo humano achando que ia ser recompensado, mas só que ele foi totalmente abandonado por todo mundo, né? E agora ele vai ter que fazer ele vai matar todo mundo, vai fazer todo tipo de atrocidade que puder, né? Tudo começa com uma criança acordando, né? E logo é mostrada a história dessa criança. Ele foi um mago negro, né? E ele foi um dos seres mais fortes que o mundo existiu. Tanto que os 12 deuses tiveram que vir e lutar contra ele, né? Só que eles viram que ele era muito poderoso e acabaram, como eles não iam conseguir matá-lo, então eles acabaram selando ele. E o que aconteceu? Ele ficou selado por mais ou menos 66.666 anos selado, né? E ele acabou reencarnando. E ele reencarna no corpo de um filho de um conde, né? De um conde, né? Como filho de um conde, né? E nessa família lá, o que acontece? Ele tem que fingir que ele é uma pessoa totalmente diferente, né? Porque a família dele é uma família bem carinhosa, né? E ele é um mago negro e ele é um dos caras mais fortes do mundo, né? Ele já foi, né? Um dos caras mais fortes do mundo. Então ele tem que fingir, ele sempre finge que ele é uma pessoa boa, né? Apesar dele ter um tratamento muito legal pela família dele, ele tem que fingir que ele é uma pessoa boa. Então o que acontece? Toda vez que a família dele tá perto dele, ele finge que ele é uma pessoa legal, que é uma criança ainda, né? Que ele é uma criança de 9 anos, só que ele tem mais de 66 mil anos, né? Então ele tem que fingir que ele é uma criança. E quando ele tá afastado da família dele, ele mostra realmente quem ele é, né? Que ele é um cara perigoso e tudo mais. E agora, né? Como ele criou muito amor na família dele, agora ele tem que ficar forte, não só para se proteger, mas proteger a família dele também, né? E ele vai eliminando vários inimigos conforme a história vai passando, né? Até chegar ao nível de novo de ter aquele poder que ele tinha e até um pouco mais forte, para que ele possa massacrar os 12 deuses que acabaram selando ele, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Nesse manhwa, foi um dia bonito, tudo bonito, e do nada o nosso protagonista acaba caindo, né? E ele é puxado pro inferno. E lá, né, ele se vê num momento muito desesperador, né? E ele acaba tendo que fazer coisas que normalmente ele não faria, né? E ele vê um cadáver de um monstro, ele acaba comendo esse cadáver, só que ele não sentiu nojo, né? E ele percebeu que ele estava num lugar onde era matar ou morrer, né? E tipo, ele passou tanto tempo lá, depois de 39 dias ele começou a evoluir, e ele passou tanto tempo, mas tanto tempo lá, que ele acabou ganhando força, né? Um tipo de força. E tudo movido a uma vingança que ele gostaria de ter com a pessoa que mandou ele pro inferno, né? Então ele vai matando os monstros tudinho, tanto que ele consegue matar o porteiro do inferno, até chegar no palácio lá do rei demônio lá. E ele vai todo puto, porque tipo assim, pô, mano, ele foi afastado de toda a família dele e foi mandado pro inferno sem aviso prévio, ele só foi mandado.
Então ele acaba chegando lá e consegue derrotar esse rei demônio. Só que na verdade aí ele acaba acordando, né, no hospital, né. Aí eles mostraram que depois que ele derrotou, ele aceitou a missão e ele acabou voltando pro mundo normal. Só que aquele ali foi um teste para que ele pudesse virar um caçador no mundo normal, né? Só que ele não é um caçador normal, né? Porque ele ficou um tempão no inferno. Então ele é uma pessoa muito B10, né? Ele tá num estado totalmente deplorável, né? Agora ele vai ter que reconstruir aquele corpo que ele tinha no inferno. Só que ele vai sentar o sarau em todo mundo que mexer com ele, né? Max, num dia normal, né? Todo mundo acabou sumindo. Tipo, metade da população acabou sumindo, né? E ninguém sabia pra onde essas pessoas foram. Só que na verdade essas pessoas foram pra dentro de um jogo, né? Enquanto isso no mundo moderno, né? No mundo normal, as pessoas acabaram sendo invadidas por monstros, né? E esses monstros acabaram matando, dizimando metade da população que restou, né? E tudo começa a acontecer com esses monstros matando as pessoas. Aí, né? O que acontece? Esses monstros, depois que eles começam a matar essas pessoas, as pessoas que foram removidas do mundo, né, acabaram retornando, né? E elas retornaram como caçadores. E agora elas têm que proteger a humanidade, né, desses monstros que viviam naquele jogo na qual elas estavam presas, né? Só que na verdade, o protagonista desse manhwa, ele tá ainda preso no jogo. Porque ele foi o último que sobrou. Todo mundo voltou porque todo mundo morreu. E ele continuou persistindo porque ele queria matar o Lorde Demônio. Só que ele tem uma luta com o Lorde Demônio. Só que ele achou que ele tinha matado o Lorde Demônio, mas só que ele matou a cópia do Lorde Demônio. E o Lorde Demônio acaba matando ele e ele acaba retornando pro mundo humano, né? E agora o Lorde Demônio vai vir no mundo humano para desafiar ele também. Ele tem que ficar mais forte possível para ele poder lutar com esse Lorde Demônio, né? E ele é uma protagonista que passa sarrafo em todo mundo, tá? Nem se você é homem ou mulher. Se você desafiar ele vai passar sarrafo em todo mundo. E agora toda a missão que ele cumpriu dentro do jogo, ele vai ter que cumprir no mundo moderno. Porque tudo que estava dentro do jogo foi pro mundo moderno. E as missões de alto patente só ele consegue passar, né? Ele ou um grupo muito grande. Como os caçadores viraram estrelas nesse mundo, eles não se unem pra lutar igual eles faziam no mundo do jogo. Eles só se unem se tiver algum dinheiro envolvido. Então, acabou que ficou essas dungeons ali e eles não quiseram terminar, né? E agora ele chegou ali e vai terminar todas as dungeons, porque ninguém desafia ele, né? E vai reencontrar os amigos que ele meio que perdeu no jogo, né? Porque na vida real ele não perdeu.